o antagonista nas eleições 2024. Estreou ontem, né, meu caro Rodolfo, as sabatinas de O Antagonista com os candidatos a prefeito em São Paulo, e a primeira pessoa ouvida, a primeira candidata ouvida foi ela, Tabata Amaral. Matheus, como o tempo está me apertando, né, porque tivemos esse caso da CCJ, vamos reduzir os vídeos em 2. Eu quero começar essa sabatina. Você pode conferir essa sabatina na íntegra aqui em O Antagonista, mas eu quero pegar 2 trechos em que ela fala diretamente dos seus principais concorrentes. Primeiro, Matheus, solta na tela o trecho em que ela fala sobre o Pablo Marçal e a correlação dele com outros episódios de corrupção aqui no Brasil. A senhora tem apontado a condenação do Pablo Marçal. Aliás, a senhora citou indiretamente, é ele que a rotula daquela maneira. Por furto qualificado, por ter ajudado uma quadrilha de fraudes bancárias, e tem sido muito incisiva, até com momentos de irreverência, de ironia, para tratar a respeito desse candidato, que tem tido uma ascensão aí no campo da direita, nessa leva bolsonarista, com algumas tretas aí nos últimos dias. Muitas com a família Bolsonaro. E há uma dúvida que me parece bastante legítima, inclusive no nosso público, de O Antagonista da Cruzoé, em razão de algo que a gente critica muitas vezes, que é o corporativismo ideológico, que é o nós contra eles, desse discurso populista, em que as pessoas parecem passar pano para membros do seu próprio grupo, como se diz nas redes sociais, enquanto acusam a sujeira dos grupos adversários. Então se vê agora a sua postura bastante incisiva, fazendo um embate moral, até que outros candidatos não estão fazendo, em relação ao Pablo Marçal, e vem aquela questão: mas a senhora foi incisiva assim em relação à corrupção petista, por exemplo, nos escândalos do Mensalão, nos escândalos do Petrolão? Faltou incisividade em relação a isso? Felipe, as pessoas falam muito da minha idade, né? Vou ter que usar essa carta agora. No auge do Mensalão, o Mensalão eu a gente estava até alivia, mas eu penso no terceiro ano do ensino fundamental. Então, de fato, não existe um posicionamento meu sobre os anões do orçamento do PSDB, sobre o Mensalão quando eu estava no ensino fundamental. E eu brinco aqui, obviamente, porque eu não tô brincando. Tem muita gente que vira na rede social e fala: mas no Mensalão você não falou nada. E eu respondo: mas eu estava no ensino fundamental, na escola pública. Mas brincadeiras à parte, tem inúmeras falas minhas condenando. Condenando de anões do orçamento, condenando o que foi o Mensalão, condenando o que foi o Petrolão. Inclusive falas minhas dizendo que é um absurdo. Eu entendo e que não é meu papel ficar opinando sobre processo jurídico. Deixo isso para os juristas. Mas não dá para dizer que o Petrolão não aconteceu. Inclusive o dinheiro que foi pago de indenização, ele saiu de algum lugar. E ele saiu de dinheiro que foi desviado. E acho que essa independência, ela choca algumas pessoas. Alguém que tem coragem de apontar o dedo para o Mensalão, para o Petrolão, mas também para o orçamento secreto que foi criado no governo Bolsonaro. E é aqui o que eu acho que a gente tem que pontuar. Não é que houve um entendimento, no caso do Pablo Marçal, de que o juiz foi equivocado, o juiz não tinha competência, o juiz era partidário. O Pablo Marçal só não ficou preso, ele foi preso, mas ele entregou seus comparsas, X9, delatou, e por conta disso, pagando advogado, ele conseguiu fazer com que o processo se arrastasse por 8 anos e prescrevesse. E nada desse processo altera o processo legal, ou questiona o juiz que o julgou, ou muda a condenação que ele recebeu. O que está acontecendo com a Lava Jato, etc. e tal, é outra coisa. As pessoas estão questionando, corretamente ou não, o processo, o juiz que julgou. E me assusta essa relativação do que acontece com Pablo Marçal. Deixa eu lhe perguntar. Mas, enfim, só uma linha. A gente tem uma operação mostrando a infiltração do crime organizado na região metropolitana de São Paulo. Eu cresci na periferia. Eu cansei de ver gente entrando em facção e ser assassinada com 13, 14 anos de idade. É disso que a gente está falando. É da possibilidade da gente ter uma pessoa que tem inúmeras conexões com o crime organizado assumindo a prefeitura da maior cidade do país. Eu não acho que a gente pode relativizar nada nos processos de investigação dele de lavagem de dinheiro, de falsidade ideológica, de apropriação indébita, de homicídio. A gente está falando de um cara muito complicado e me assusta muito quando a gente não trata como criminoso. Mas não há uma
Tá, ela falando basicamente sobre o Pablo Marçal também, enfim, que é complicado quando você não trata criminoso como criminoso. Tem um trecho que ela fala também sobre o PSOL, né, sobre a candidatura de Guilherme Boulos lá, dizendo que a candidatura de Boulos é uma candidatura sectária. Matheus, solta esse trecho também, por gentileza. Candidata, falando um pouquinho sobre a campanha, a senhora no direito de resposta ao Pablo Marçal acabou fazendo uma pergunta mais ou menos assim, não vou lembrar a formulação exata, mas você acha que alguém que não é de esquerda vai votar no Guilherme Boulos? Quer dizer, a senhora está se colocando ali como uma alternativa mais viável para derrotar o Pablo Marçal num eventual segundo turno do que o Boulos, que falaria ali só para um nicho muito específico. Por que a senhora considera que o Boulos não consegue furar a bolha de um segmento da esquerda? Acho que ele que tem que responder essa pergunta, porque conseguir ele não consegue. Mas é um argumento seu. Não, é um fato. O Boulos representa uma candidatura sectária. Se essa é a convicção dele, o que o leva a ser assim, ele que responda. Mas, de fato, você tem uma candidatura que representa uma visão à esquerda que não dialoga com o centro. E em questões muito elementares. Você pega o que acontece na Venezuela. A gente está falando de uma ditadura, de uma fraude eleitoral. O Boulos não consegue dizer isso. Porque tem uma base que o pune, porque seria expulso do seu partido, mas fato é que são posições sectárias que não dialogam com quem é de centro. Não dialogam com o todo da sociedade. Nem o Lula diz isso. Oi? Nem o Lula chama de ditadura. Ele chamou, no máximo, de rolo. E o Lula, em parte, é presidente da República porque foi dialogando mais ao centro. Se gosta ou não se gosta do que ele fala. Porque no executivo, gente, uma coisa é você levantar uma placa num protesto, é você ter uma posição na rede social que dá like. Outra coisa é você dialogar com uma Câmara de Vereadores que tem 55 vereadores, trabalhar com o governo do estado de direita, trabalhar com o presidente da República de esquerda, trabalhar com o Ministério Público, com diálogo e transparência com a imprensa, trabalhar com lideranças religiosas. Acho que o último lugar que convida a posição sectária é a Prefeitura de São Paulo. Qual é a ideologia para cuidar de calçada? Eu sei qual é a visão, qual é o princípio que guia. Então, eu estou há 6 anos sofrendo críticas muito duras, tanto à esquerda quanto à direita. Mas me parece que na prefeitura eu estou bem localizada. Porque no dia a dia cabe posições que vão além das caixinhas ideológicas. Cabe alguém que defende a escola pública, defende a saúde pública, mas tem uma visão de combate ao crime. Tem uma visão de combate à corrupção. Alguém que entende que as pessoas têm que mesmo é que prosperar. E que essa burocracia, essa corrupção toda, mata os pequenos negócios em São Paulo. Essas visões não são incompatíveis na vida real. Elas só são incompatíveis na rede social, elas são incompatíveis nesse Brasil polarizado que a gente tem. Então, eu custo acreditar que um candidato com uma visão tão extremada como o Marçal, ou com uma visão tão à esquerda como o Boulos, serão prefeitos de São Paulo. Não é o que a gente fez até aqui. Tá aí. Nessa sabatina ela também falou sobre educação, também falou sobre o orçamento do Ricardo Nunes, falou sobre tecnologia, enfim, a sabatina foi bem boa. Como a gente já não tinha como esperar nada, né, a menos que isso, né? Ela conduzida muito bem pelo Felipe Moro Brasil e pelo nosso Carlos Graeb. Ô, meu caro Rodolfo, em 30 segundos, qual é a tua avaliação da sabatina da Tabata? Rapidinho, ela marcou posição com o Boulos, que é o adversário à esquerda dela, né? Marcou bem, porque falou sobre isso, destacou que ele tem meio rabo preso com o PT, né? Não pode falar não especificamente do mensalão, porque ela era muito jovem, destacou isso na época, mas do Petrolão, então marcou contra a corrupção e apresentou... Vamos combinar que isso é uma bela de uma cascata, vai. Tudo bem que você não pode falar com profundidade e tal. Eu tinha, se não me engano, acho que eu tinha 9 anos de idade quando o Collor sofreu impeachment. Então, assim, então depois eu fui procurar no livro de história, fui estudar um pouquinho e eu consigo falar sobre o impeachment do Collor. Então, assim, também isso a Tabata estuda muito, né? Então, dizer que se me sair com essa também é desnecessário. Desculpa. O que ela disse é o seguinte... fazer esse comentário. O que ela disse é o seguinte, que não se pode cobrar a declaração dela à época. Agora, pode se cobrar dela a avaliação sobre o que ocorreu. Aí sim, né? Mas apresentou bem, demonstrou muito preparo, né? A gente sabe que ela é uma candidata, realmente preparou bem o seu plano, explicou bem, então vão lá assistir quem tem curiosidade. Agora, o desafio dela não é esse, o desafio dela é convencer as pessoas e pelo menos a ouvirem o que ela tem a dizer. E esse é o desafio dos outros candidatos, todos tirando o Pablo Marçal. Tá certo, meu caro Rodolfo Borges, e temos hoje sabatina com o Ricardo Nunes, né, prefeito de São Paulo.
Isso, 7h30 da noite, 19h30, Ricardo Nunes.